Olá, boa noite, querido ouvinte. Olá, boa noite a todos que estão nos escutando nesse momento. Quero mandar uma boa noite para meu amigo Igor, que está aqui presente. E também mandar um alô para todos os membros do grupo de louvor da Igreja Batista Conservadora, bem como todos os membros da Igreja Batista Conservadora, e para os meus pastores Arlan e Arlen, eu mando aqui um abraço. Nessa noite, vamos meditar em um texto que se encontra em Tito, capítulo 1, verso 1 ao 4. Você que é portador da Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia em Tito 1, do 1 ao 4. O tema será, nessa introdução da carta de Paulo a Tito, Paulo exemplificou uma paixão pelo plano de redenção de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Vamos ler? O texto diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Palavra de Deus. Há uma história que foi contada para alguém que era diretor de uma escola para filhos de famílias de missionários que servem na China. Quando novas crianças são levadas a esse diretor para serem consideradas para matrícula, ele tem uma maneira interessante de determinar como elas se sairão. Ele senta o aluno em potencial para um bate-papo e faz a pergunta simples: então, o que o seu pai faz? E então ele ouve atentamente enquanto a criança responde a pergunta. Este diretor descobriu que pode dizer muito sobre uma criança pela forma como ela responde a essa pergunta estratégica. Se o menino ou a menina tiver um bom entendimento do que seu pai faz, se eles estiverem familiarizados com seu trabalho no campo missionário e puderem explicar algo sobre por que seu pai faz o que faz, se ele ou ela demonstrar interesse e empolgação com a visão que seu pai tem para seu ministério, o diretor sabe que eles provavelmente se sairão muito bem na escola e provavelmente também se sairão bem na experiência de estar com sua família em um campo missionário. Por outro lado, se o menino ou a menina não souber o que o pai faz, se demonstrarem falta de interesse ou entusiasmo pelo trabalho do pai, ele sabe que provavelmente se sairão mal na escola da missão. E uma vez, esse amigo estava compartilhando essa experiência com outro amigo, e esse amigo compartilhou com a sua esposa enquanto eles estavam dirigindo outro dia, quando ela se virou para ele e perguntou: e quanto ao nosso Pai Celestial? Como responderíamos se alguém nos perguntasse: então, diga-me o que é que o seu Pai Celestial faz? Nossa capacidade de responder a essa pergunta não dirá muito sobre nós? É uma ótima pergunta, não é? O que é que o vosso Pai Celestial faz? Será que saberíamos responder? Gostaríamos de saber algo sobre o plano que ele propôs realizar neste mundo? Saberíamos algo sobre suas razões para fazer o que ele faz? Seríamos cativados por sua visão para a obra? Estamos familiarizados com sua visão? Estamos interessados nisso? Estamos animados com isso? Estamos investindo nisso? Não seria justo dizer que, se você conhece e está realmente entusiasmado com
o plano de seu Pai Celestial, você se sairia bem no trabalho que Ele tem para você no cumprimento desse plano? Por outro lado, seria justo dizer que, se você não sabe muito sobre o que seu Pai Celestial faz, ou não está entusiasmado com o plano dele, provavelmente não se sairá muito bem em cumprir sua parte nele? Sugiro, queridos irmãos e irmãs em Cristo que me ouvem essa noite, que uma boa compreensão do plano de nosso Pai Celestial é o que nos levará a uma maior paixão por nossa parte nele. Tal conhecimento faz toda a diferença entre uma experiência passivamente indiferente da fé cristã e uma fé na qual vivemos fervorosamente por Jesus Cristo. Tal conhecimento nos motivará a compartilhar o plano redentor de amor de Deus por meio de Jesus Cristo com as pessoas perdidas e necessitadas deste mundo. E encontramos exatamente esse conhecimento expresso pelo apóstolo Paulo nas palavras iniciais de sua carta a Tito. Enquanto o leio, ouça atentamente a compreensão de Paulo sobre o plano de Deus nos primeiros 4 versículos. Paulo escreve: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo sabia o que seu Pai Celestial faz. Ele conhecia o plano redentor do Pai por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Não é de admirar que Paulo fosse tão apaixonado, tão entusiasmado por sua parte nesse plano. E nessas palavras iniciais, o Espírito Santo compartilha conosco o que Paulo sabia, para que também nós nos tornemos participantes dessa missão, dessa paixão. Agora, Paulo escreveu esta carta a Tito, um pastor designado para ministrar as igrejas de Jesus Cristo na ilha de Creta. E nele o exortou a ensinar algo importante aos cristãos que ali viviam. Eles viviam em uma cultura muito ímpia e eles precisavam ser ensinados a viver uma vida que combinasse com a mensagem do Evangelho que eles professavam. Era o trabalho de Tito exortar os cristãos de Creta a viverem de uma maneira que realmente enfeitasse, adornasse o Evangelho e tornasse mais fácil para os não cristãos ouvi-lo. Isso é uma tarefa e tanto, mas foi uma tarefa que claramente motivou Paulo. E assim, na saudação formal desta pequena carta, antes mesmo de começar a dar instruções específicas a Tito, Paulo expõe sua própria paixão por esse grande desígnio de Deus, para que Tito também seja capturado por essa paixão e também motivado a fazer sua parte na grande obra que Deus lhe deu para fazer. Nesta noite, vamos olhar um pouco mais de perto para essas palavras introdutórias. Vamos pensar sobre o que Paulo sabia sobre o plano de Deus. Vamos aprender juntos sobre o que o nosso Pai faz. E ao fazer isso, vamos permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós um amor pelo grande plano de Deus e por nossa parte nele. Vamos começar considerando, primeiro, o sentido de identidade de Paulo no plano de Deus, verso 1, parte A. Querido ouvinte, veja como Paulo se apresentou a Tito. Ele chamou a si mesmo de Paulo, servo de Deus. Eu me pergunto, quantos de nós conhecemos Deus Pai também e o amamos tão agradecidos que, com toda sinceridade, nos apresentamos aos outros como seus servos? Agora, a cultura em que Paulo vivia estava cheia de muitos escravos, e quase todos eles eram escravos a contragosto. Mas a palavra que Paulo usa para si mesmo, aqui traduzida como servo ou escravo, está sendo usada por ele para falar de si mesmo, como um escravo por escolha, aquele que se dedicou ao seu mestre voluntariamente por amor. Há uma bela ilustração disso na lei do Antigo Testamento.
Sempre que alguém se tornasse escravo de outro, talvez por necessidade econômica ou em pagamento de uma dívida, seu mestre deveria libertá-lo de sua escravidão quando a dívida fosse totalmente paga. Mas Deus falou por meio de Moisés e disse em Deuteronômio 15, 16 e 17, parte A: e se acontecer de ele te dizer, não vou me afastar de você, porque ele ama você e sua casa, visto que ele prospera com você, então você deve pegar uma solveia e enfiar na orelha dele até a porta, e ele será teu servo para sempre. A perfuração da orelha na porta da casa era uma forma simbólica de marcar aquele homem ou mulher como servo daquela casa por toda a vida. Tal pessoa havia se tornado mais do que apenas um escravo. Eles haviam se tornado um servo voluntário, e isso é o que Paulo disse que ele era, um escravo por escolha, um servo voluntário de Deus em amor. Mas precisamos notar que ele não se autodenomina apenas servo. Ele continua dizendo, e apóstolo de Jesus Cristo. Quando se trata de seu relacionamento com Deus, Paulo era um servo humilde. Ele se entregou voluntariamente em gratidão para ser o escravo do Deus que o salvou graciosamente, mas o Deus que o salvou o colocou para trabalhar neste mundo como um apóstolo, isto é, como um embaixador autorizado de Jesus Cristo. Paulo foi pessoalmente comissionado por Jesus Cristo para sair como o próprio representante de Jesus e declará-lo a este mundo. E assim, ele saiu naquela comissão com confiança e ousadia, com a própria autoridade de Jesus Cristo, apoiando o que ele disse. Agora, isso é quem Paulo era no plano de Deus. E eu me pergunto, queridos irmãos e irmãs em Cristo que me ouvem, sabemos quem somos em relação a Deus Pai? Temos um senso preciso de nossa identidade diante dele? Reconhecemos que ele nos redimiu da condenação eterna por meio do sangue de seu precioso Filho? Se realmente o fizermos, então nos entregaremos com alegria e gratidão a ele como seus servos voluntários por meio de Jesus Cristo. E como seus servos, também nos veremos como embaixadores designados por Jesus Cristo neste mundo. Assim como Paulo diz em 2 Coríntios 5:20, agora, pois, somos embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse, intercedesse por nós. Ficamos verdadeiramente apaixonados pelo plano de Deus neste mundo quando percebemos quem somos nele. E quando realmente somos apaixonados por isso, viveremos vidas que combinam com isso. Outra coisa que encontramos nessas palavras introdutórias é a consciência de Paulo de sua parte no plano. Verso 1, parte B. Paulo não apenas sabia quem ele era, notem, mas também o que deveria estar fazendo. Como um servo de Deus, que também era um apóstolo de Jesus Cristo, ele deveria fazer sua obra de acordo com, ou por causa de, ou no interesse de a fé dos eleitos de Deus. Veja bem, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Paulo sabia que Deus havia escolhido, pela graça, salvar alguns. A escolha de Deus daqueles que ele salvaria foi feita antes do início do mundo. Mas muitos daqueles que Deus escolheu para si ainda não tinham ouvido o evangelho e crido. E assim, no exercício fiel de seu apostolado a serviço de Deus Pai, Paulo deveria trabalhar, antes de tudo, pela fé dos eleitos de Deus. Não era a tarefa de Paulo saber de antemão quem eram os eleitos, assim como não é a nossa tarefa saber disso. Tudo que Paulo sabia e tudo que nós mesmos precisamos saber é que, desde antes, Deus graciosamente escolheu alguns para a salvação pela fé em seu Filho Jesus Cristo. E assim Paulo pregou fiel e diligentemente o Evangelho de Deus que lhe dera, e em todos os lugares que Deus o colocou, sabendo que aqueles a quem Deus escolheu para si ouviriam e creriam. Agora, essa é basicamente a tarefa do evangelismo.
deve ser nossa tarefa também. Devemos trabalhar e trabalhar diligentemente por causa da fé dos eleitos de Deus. Não podemos saber antecipadamente quem são os eleitos, mas podemos saber quem os eleitos provam ser pelo fato de ouvirem o evangelho que pregamos, colocarem sua fé nele e serem salvos por ele. E assim, devemos fazer a obra maravilhosa que Deus nos deu de falar aos outros sobre Jesus, trabalhar pela fé dos eleitos de Deus e sabendo que nosso trabalho será um sucesso garantido, porque os eleitos de Deus ouvirão e crerão. A nossa tarefa é apenas pregar o evangelho. Os resultados cabe a Deus. É Deus que opera os resultados por meio da pregação fiel, verdadeira da sua palavra. Mas a outra tarefa da qual Paulo estava ciente, e essa era a tarefa do discipulado, uma vez que aqueles que ouvem o evangelho provam ser eleitos de Deus pelo fato de colocarem sua fé em Jesus e crerem, eles precisam ser ajudados a crescer nessa fé no tipo de pessoa piedosa cujas vidas adornam o evangelho que eles adoram, tendo confiado. Assim, Paulo não apenas trabalhou por causa da fé dos eleitos de Deus, mas também para e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, ou como diz outra tradução, o conhecimento da verdade, que é conforme a piedade. Queridos irmãos e irmãs, você se lembra do que o próprio Senhor Jesus disse, que nossa tarefa está no plano de Deus? Nosso mestre nos deu a grande comissão, em que ele disse em Mateus 28, 18 ao 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que é a obra de evangelização, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que é o trabalho de discipulado. Uma das melhores maneiras de você e eu crescermos em nossa paixão, em nosso amor pelo plano de Deus, é não apenas saber quem somos nesse plano, mas também o que devemos fazer nele. Uma terceira coisa que aprendemos com essas palavras de saudação é a compreensão de Paulo do quadro geral do plano de Deus, verso 2 e 3, parte A. Tudo que Paulo fez como fiel servo e apóstolo, trabalhando nessa tarefa pela fé dos eleitos de Deus e ajudando-os a conhecer a verdade que está de acordo com a piedade, foi baseado em algo grandioso e glorioso. Baseava-se na esperança da vida eterna. Ele disse que fez tudo em, ou como poderia ser melhor traduzido, sobre, ou com base na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, mas no devido tempo manifestou a palavra por meio da pregação. Ele tinha uma visão clara do plano eterno de Deus, do qual ele próprio fazia parte, e sua visão clara do quadro geral o motivou muito no trabalho. Pense na grande oferta que Paulo teve o privilégio de anunciar às pessoas deste mundo. Foi a oferta da vida eterna, como um dom gratuito do próprio Deus. Você consegue pensar em algo maior para oferecer às pessoas do que isso? Você, ouvinte, querido ouvinte, irmão e irmã, você consegue pensar em algo que as pessoas precisam mais? E essa oferta gloriosa era algo que Deus havia prometido, como Paulo coloca. Olha como Paulo diz aí no verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu quando? Antes dos tempos eternos. Então, Deus prometeu antes dos tempos eternos. Pense nesse grande privilégio que Paulo teve ao dizer que Deus prometeu essa salvação, a eleição antes dos tempos eternos. Muito atrás,
antes dos tempos eternos. Como Paulo coloca, antes dos tempos eternos, ou literalmente antes dos tempos da eternidade, muito tempo atrás, na eternidade passada, antes que a criação fosse trazida à existência, antes de fato havia algo como tempos, Deus havia feito uma promessa de dar graciosamente a vida eterna aos membros caídos da família humana, que ele havia escolhido para si, aqueles que colocam sua fé na obra redentora de seu Filho. E pergunte a si mesmo, irmão ou irmã que me ouve, se foi antes dos tempos da eternidade, se foi antes de nós mesmos sermos trazidos à existência, que Deus fez essa promessa, então, a quem ele a fez? Eu acredito que esta foi uma promessa que Deus Pai fez com os outros membros da Divina Trindade. Este é um assunto bastante elevado, mas é algo que os teólogos costumam chamar de aliança eterna de Deus, ou a aliança da redenção, na eternidade passada, antes da criação, antes da criação, o Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, concordaram juntas com o plano de redimir os eleitos, e eles prometeram um ao outro que fariam suas partes individuais para cumprir esse plano. Pela parte do Pai, nessa promessa, ele determinou eleger alguns para a salvação e graciosamente dar seu Filho para ser seu Redentor. Pela parte do Filho, no cumprimento desta promessa, ele graciosamente veio, nasceu na família humana, viveu uma vida sem pecado em obediência ao Pai e morreu na cruz como nosso substituto e nosso Redentor. Pela parte do Espírito Santo, no cumprimento dessa promessa, ele concordou em chamar os eleitos para a fé salvadora em Jesus Cristo. A Trindade trabalhando em unidade. O fato de que a experiência da vida eterna é algo que Deus prometeu antes dos tempos eternos, nos sugere que o plano de nossa redenção foi a graciosa iniciativa de Deus Pai. E não é maravilhoso que Paulo acrescente que esta é uma promessa feita por Deus? Veja, olha como Paulo diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, ele nunca mentiria para si mesmo, mas além disso, ele nos deu a conhecer esse plano, e ele nunca mentiria para nós também. Ele cumprirá todas as promessas que ele fez a nosso respeito, incluindo a promessa de vida eterna para aqueles que creem em seu Filho. Então, como você pode ver, o coração de Paulo foi tomado por uma visão de algo majestoso, além das palavras, algo que transcende as preocupações temporais deste mundo. Seu coração havia sido tocado pelo plano glorioso e eterno de Deus. Ele conhecia a grande promessa de vida eterna por meio de Cristo, com a qual a divindade trina havia concordado antes do início dos tempos, mas ele sabia mais do que isso. Ele também sabia como esse plano seria agora revelado às pessoas que eram seus beneficiários, vamos colocar assim. Olha só, ele acrescenta que Deus, no versículo 3, manifestou a seu tempo a palavra por meio da pregação. Olha como ele diz, no início do versículo 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Quando Paulo fala do plano sendo manifestado no devido tempo, Paulo está usando a palavra diferente para tempo, na língua original, do que ele usou no versículo 2. No versículo 2, a palavra tempo fala do que poderíamos chamar de tempo do relógio. A promessa de vida eterna de Deus foi feita antes que existisse algo como o tempo, no sentido de uma sucessão de momentos temporais. Mas a palavra que Paulo usa no versículo 3 é uma palavra diferente, uma palavra que significa tempo, no sentido de um período limitado ou tempo adequado para uma coisa. E assim, ele estava dizendo que a palavra da revelação sobre este grande plano
prometido antes dos tempos da eternidade, muito antes de existirmos, foi manifestada no devido ou tempo apropriado através da pregação. É assim que você e eu podemos saber sobre isso hoje, por meio da palavra do plano de Deus sendo manifestada por meio da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Paulo amava tanto esse plano, Paulo era tão apaixonado pelo plano de Deus, porque tinha uma visão muito maior e muito mais vasta do que os simples eventos cotidianos da vida. Ele teve uma visão do plano eterno de Deus para a redenção dos eleitos e mais. Ele viu a si mesmo como se encaixando neste plano eterno que teve seu ponto de partida antes do tempo. Um plano baseado na eterna promessa de Deus. Ele viu que estava vivendo no tempo em que a palavra dessa gloriosa promessa de vida eterna estava sendo manifestada por meio da pregação designada por Deus. Veja como Paulo estava incluído nesse plano de Deus de salvar os eleitos pela pregação da palavra. Ele diz no versículo 3: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Olha só, veja, queridos irmãos e irmãs em Cristo. E eu te faço uma pergunta. Você tem uma compreensão da grande promessa de Deus, a promessa da vida eterna? Seu coração já foi dominado pelo quadro geral e mais, você vê como Deus fez você se encaixar nisso? Assim que fizer isso, você terá a paixão de Paulo pelo plano de Deus. Olha que coisa maravilhosa, grandiosa. Deus, antes do tempo, antes que existisse tempo, sucessão de momentos, ele elegeu, ele escolheu salvar e manifestou essa vontade salvífica mediante a pregação. E Paulo estava incluído. Como não se maravilhar? Como não ficar feliz? Saber que um Deus tão eterno, tão glorioso, tão magnífico, me incluiu nesse plano de salvar os eleitos que irão crer pela pregação. Como é maravilhoso saber que eu, você, irmão e irmã em Cristo, que pregam a palavra de Deus, estão inclusos nesse grandioso plano de Deus. Sendo assim, ame ser participante desse plano eterno de Deus e faça a sua vontade pregando a sua palavra, pois é nossa missão pregar a palavra de Deus para todos. Toda criatura deve ouvir o Evangelho e nós estamos aqui como cristãos para fazer isso, pregar o Evangelho de Deus, para que outros venham, ouçam, creiam e sejam salvas pela fé em Jesus Cristo. Não apenas vemos uma compreensão da eterna promessa de Deus nessas palavras introdutórias, mas também vemos a obediência de Paulo à sua comissão no plano. Verso 3, parte B. Paulo não apenas sabia o que Deus havia prometido e o que Deus estava fazendo para tornar essa promessa conhecida, mas também o que ele próprio havia recebido para ajudar a revelar essa promessa aos outros. Ele disse que estava sendo revelado por meio da pregação da palavra, e o que ele disse? Que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E isso para Paulo foi o maior privilégio que ele poderia imaginar. Ele estava incluído nesse plano eterno de Deus. Receber a tarefa de revelar o mistério do grande plano de redenção de Deus e a promessa de vida eterna para aqueles que creem. Ele havia sido
um ex-perseguidor da igreja, meus ouvintes. Mas o Jesus ressuscitado o encontrou, o salvou e o comissionou a pregar o evangelho contra o qual ele lutou. E o grande privilégio que ele sentiu em tudo isso manteve passando por alguns dos momentos mais sombrios de provação, mesmo nos momentos em que ele foi preso em uma cela de prisão por causa desse evangelho. Em sua carta aos Efésios, ele escreveu, Efésios 3, do 8 ao 13, ele diz: a mim, que sou o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o princípio dos séculos estiveram ocultos em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada pela igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que ele cumpriu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos ousadia e acesso com confiança através da fé nele. Portanto, peço que não desanime com minhas tribulações por você, que é a sua glória. Queridos irmãos, irmãs, você e eu recebemos uma comissão do mesmo Jesus para proclamá-lo, onde quer que ele nos coloque. Você e eu temos um privilégio que não merecemos: levar a mensagem da promessa de vida eterna de Deus por meio da fé em seu Filho. Levante-se em obediência a essa comissão com um senso de privilégio igual a ela, e você vai querer viver uma vida que corresponda ao que você prega. Agora, então, depois de afirmar tudo isso, que Paulo finalmente se dirige a Tito. Ele escreve no verso 4: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu não quero entrar aqui em detalhes a respeito de quem é Tito, mas eu quero encerrar observando o que essas palavras nos dizem sobre a humildade de Paulo como jogador de equipe no plano. Veja bem, a humildade de Paulo como jogador de equipe no plano. Tito era um grande cooperador para Paulo. Paulo o admirava e o confiava bastante a esse jovem pastor Tito. Então, dado tudo que Paulo já disse sobre si mesmo, que ele é um servo de Deus, mas também um apóstolo autorizado do Senhor Jesus Cristo, que ele tem essa consciência grandiosa da grande tarefa de trabalhar pela fé dos eleitos e pela instrução daqueles que creem na verdade, que está de acordo com a piedade, de acordo com a justiça, que ele tem uma compreensão motivadora do plano eterno de Deus para a redenção, e que ele conhece e cumpre obedientemente seu lugar único nesta tarefa. Ele ainda fala com grande humildade a Tito. Ele não domina seu jovem assistente, seu jovem cooperador, nem lhe dá ordens como se fosse um mero subalterno. Em vez disso, Paulo se coloca no mesmo nível de Tito. Ele encoraja Tito com a afirmação de que ele é um verdadeiro filho, não de Paulo, embora seja muito provável que Paulo o tenha conduzido ao Senhor, mas da fé do Evangelho. Olha como Paulo coloca: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. É como se ele estivesse dizendo: Tito, estou prestes a dar-lhes instruções sobre uma grande tarefa, a de colocar as igrejas em Creta em boas condições de funcionamento, mas antes disso, quero que saibas que eu, o apóstolo Paulo, o conheço bem, e estou confiante de que você realmente é um genuíno filho da fé. Querido ouvinte, sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Você é um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro crente na fé comum. Você é um cristão. Querido, você pode imaginar receber um elogio como esse de Paulo?
que motivação deve ter sido. Mas, mais do que isso, Paulo também diz que Tito é um verdadeiro filho. Veja bem, segundo a fé comum, em nossa fé comum, ele faz o grande evangelho que Deus deu a Paulo para pregar tanto a fé de Tito quanto a dele. Era uma fé sobre a qual eles tinham igual propriedade e com igual responsabilidade de trabalhar por ela e divulgá-la. Paulo se via como um jogador de equipe neste grande plano de Deus, e ele procurou confiar no ministério que Deus havia dado a Tito no cumprimento desse plano. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem, vocês são filhos e filhas genuínas da fé que têm em comum com o apóstolo Paulo? Em caso afirmativo, você percebe que compartilha a responsabilidade comum com Paulo de viver essa fé de maneira a adorná-la e tornar mais fácil para os incrédulos ouvirem e acreditarem nela? Você vê que pela soberania de Deus, você está vivo hoje como um herdeiro da obra do plano do evangelho em que Paulo trabalhou, e que, vamos colocar assim, que o bastão foi, por assim dizer, agora passado para você. Paulo trabalhou, Paulo fez sua parte, Paulo pregou o evangelho, e as cartas foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo. As escrituras foram preservadas com essas maravilhas que Paulo escreveu e as demais que encontramos em toda a escritura. Paulo fez o que fez, Deus o ajudou, Deus deu condições para ele escrever, para que nós, hoje, tendo acesso a essa revelação inspirada, tendo acesso às sagradas escrituras, pudesse compreender esse glorioso plano de Deus e viver à altura e fazer a nossa parte, como Paulo coloca aqui. O bastão, por assim dizer, foi passado para nós. Então, nessa noite, vimos o sentido de identidade de Paulo no plano de Deus, a consciência de Paulo de sua parte no plano, a compreensão de Paulo do quadro geral do plano de Deus, e também a obediência de Paulo à sua comissão no plano, e também a humildade de Paulo como um jogador de equipe no plano. Que Deus assim nos ajude a sermos como Paulo, pregadores do Evangelho, dessa grandiosa salvação que Ele nos confiou para que preguemos, para que outros venham crer em Jesus Cristo e serem salvos por Ele. Que possamos amar sobremaneira esse plano eterno de Deus em salvar pecadores, assim como nos salvou, nos redimiu em Jesus Cristo. Agora somos embaixadores. Recebemos o ministério da reconciliação, como se Deus assim por nós clamasse, rogasse, intercedesse, chamasse outras pessoas para a salvação dessa fé em Jesus Cristo.